Hello! Titia chegou, minha gente! Vamos lá hoje? Olha, eu andei fazendo aí uma maratona nos áudios do Vital, porque durante alguns dias eu não tive condições de ouvir. Então hoje eu vou fazer aqui um apanhado de alguns textos, mas tem áudios, mas tem um que eu quero me concentrar, que eu achei assim fantástico. Eu vou falar um pouquinho do texto do Vital do dia 9 de março de 2025, Autocura na prática, passo a passo, compreender, aceitar e soltar. Vou falar um pouquinho, mas é pouquinho mesmo, do áudio, a ativação da grade planetária e o fim da anomalia da matéria escura do dia 12 de abril de 2025. Vou falar mais um tiquinho do áudio, o reset econômico, o fim da escravidão financeira do dia 14 de abril de 2025, e aí eu fecho com o áudio do dia 16 de abril de 2025, amor próprio ou egoísmo? Entenda a diferença. Então vamos lá para o primeiro áudio que eu comentei, que é o da autocura. Esse áudio que ele fez da autocura é, assim, eu diria que um manual, né? Um manual para a gente ter guardado. Mais uma vez, ele compartilhou conosco uma experiência que ele viveu, né? Acerca de um desconforto que ele estava vivendo. E através de um cristal, ele, né, programou o cristal e conseguiu reverter aquele quadro. Eu estou começando do final do áudio, na verdade. Quem não ouviu, não assistiu, eu indico que ouça. E isso, mais uma vez, vem provar o quê? O nosso poder de autocura. E o quanto esse poder, ele realmente precisa ser trabalhado. Gente, quantas travas nós temos, quantos bloqueios, quantas crenças, né, rodando no nosso HD, que nos impedem de aceitar o fato de que nós somos deuses e podemos fazer o que ele fazia. E esse trabalho, eu acredito, que deve realmente começar por nós. É interessante que lá no início o Vital fala as doenças, interessante não, né? Isso eu acho que qualquer pessoa que consiga fazer até uma linha de raciocínio tem isso muito claro. As doenças não foram criadas por Deus. As doenças são desequilíbrios, muitas vezes gerados por nós. Aliás, gerados por nós, porque as doenças nascem no campo energético, no campo emocional e vão se somatizando. Por isso que é tão importante cuidar dos corpos sutis. O corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo espiritual. É o equilíbrio desses corpos que reflete uma saúde física perfeita, o mais próximo da perfeição que seja. Muitas vezes a gente lida com sintomas e a gente já quer conviver com dor, é altamente desconfortável e ninguém merece. Mas muitas vezes a gente, como ele disse, né, terceiriza e não para observar e para entender o corpo. Toda doença é proveniente de um desequilíbrio. E é preciso buscar essa fonte no sentido de quê? De corrigir esse desequilíbrio justamente para que o corpo não fique sofrendo os impactos desse desequilíbrio. Você vai lá, ajusta, não, vai lá, toma um remedinho, melhora, dali a pouco tá de novo. E aí? E existem muitas formas de se reequilibrar. Muitas. Recentemente, eu tive contato com um profissional, ele é mestre em medicina chinesa. E eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Eu já achava fantástica a questão da medicina chinesa, porque há muitos anos atrás eu iniciei um curso de massoterapia e a gente teve noções ali de medicina chinesa. Eu achava aquilo o máximo. Que entendimento e que profundidade com relação ao corpo humano, mas o corpo humano dentro do entendimento holístico, né? Corpo, mente e espírito. O quanto o mau funcionamento dos órgãos, o que ele afeta, eu fiquei apaixonada. E eu falei, gente, que fantástico, que pena que muita gente não tem acesso a isso. Porque ele vai trabalhar justamente o quê? Esse equilíbrio que eu estou falando, tratando fisicamente,
mas partindo aí de todas essas questões também energéticas. E muitas vezes, ao observar os sintomas, a gente corre para uma solução que é paliativa. A causa continua lá. E nesses momentos, aí é que a gente esquece mesmo do poder de cura que a gente tem, de autocura. Você pegar um cristal, como foi falado, né, pelo Vital, outra técnica aí fantástica, cristalterapia, né, você entender as propriedades, como você pode aplicar os cristais, mas mesmo quem não tem esse conhecimento, você tem noções, né? Então você sabe, por exemplo, que um quartzo verde trabalha a cura, mas eu não tenho quartzo verde, Márcia. Então não tem problema. A pedra que você tiver, você pode limpar aquela pedra. O Vital deu até, né, dicas, né, de como limpar. Eu costumo lavar, eu exponho ao sol. Eu limpo muitas vezes na selenita, porque eu trabalho muito com pedra, e a selenita é uma pedra que faz esse trabalho também. Ele aplica o chokurei. Achei fantástica essa dica. Né? Aí é para quem é reikiano, para limpar essa pedra. E você vai e programa essa pedra, para que ela desempenhe a função de autocura. E você deposita naquela área que está muitas vezes ali, né, apontando que algo está em desequilíbrio. Então, assim, além desses aspectos, é muito importante que a gente trabalhe essa tríade que ele já fala há muito tempo. Compreender, aceitar e soltar. Compreender. Realmente é pela luz do entendimento, quando a gente começa a compreender as coisas, a gente fala, peraí. Tudo acontece dentro de leis universais. Tudo aquilo que vem para mim, vem por algum motivo. Se essa situação de desconforto chegou, se aquela situação vamos dizer, de desarmonia com alguém, ou de perda de alguma coisa chegou, isso faz parte daquilo que eu preciso experienciar. Eu compreendo isso. E quando eu aceito que eu não sou vítima, mas ali eu tenho uma oportunidade de trabalhar algo que é importante para a minha evolução. Quando eu entendo que eu não preciso, que eu posso experienciar a dor, mas eu não preciso me manter presa a ela. E como ele disse, quando a gente abençoa a oportunidade que aquela situação está trazendo, quando você aceita, inevitavelmente você começa a trabalhar o soltar. Aquele pacote que chegou tem endereço certo, que o universo não erra de endereço. O que vem é para mim, eu aceito e eu solto. Eu não preciso ficar presa no sofrimento. Aliás, é imprescindível a gente trabalhar isso. Né? Teve uma pessoa, eu não vou me lembrar o nome, que ela tinha pedido até para fazer o comentário desse áudio e falar dos chakras. Falar dos chakras demanda muito tempo. Mas o que eu vou fazer? Me veio uma ideia aqui. Eu tenho um material que muitas vezes eu encaminho para pessoas que eu atendo quando os chakras estão em desequilíbrio. E quem fez o trabalho de radiestesia comigo tem também um material similar. Eu fiz um resumo para mandar para as pessoas de todos os chakras. E ali eu pontuei onde ele se localiza, a cor, qual é o elemento, qual é a função, quais são os sentimentos que ele trabalha, o que ele gera quando está em equilíbrio, em desequilíbrio, o que o bloqueia, como você pode ativar naturalmente, as pedras que podem ser trabalhadas nos chakras, os óleos essenciais e os chás e a afirmação. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu vou pegar o cardíaco, porque para mim o cardíaco é um chakra chave. O chakra cardíaco localizado no centro do peito. A cor é verde, o elemento é o ar, a função dele é trabalhar os sentimentos. E o que quais são esses sentimentos? Sentimentos de amor, união, harmonia, trabalha com cura, trabalha no sistema imunológico também. Em equilíbrio, ele nos ajuda a trabalhar o amor incondicional, a compaixão, o equilíbrio, a solidariedade, a paz, a harmonia, a compreensão, a colaboração. Em desequilíbrio, tristeza,
depressão, inveja, rigidez afetiva, até mesmo crueldade no lidar com as pessoas. Agressividade fisicamente pode levar a quadros de problemas cardíacos, respiratórios, problemas no nervo vago, problemas no sangue, dores nas costas. Aqui eu estou falando superficialmente. O que bloqueia esse chakra é o luto. O luto não necessariamente é morte, mas é perda. Perda de um relacionamento, perda de um emprego, um corte brusco. Você mora num lugar e você, vamos supor, é transferido, tem que ir para um outro lugar. Como que você pode ativar naturalmente? Através da própria cor do chakra, o verde, lidando, estando na natureza, lidando com o verde, ingerindo alimentos nesta cor, trabalhando o amor incondicional, desenvolvendo boas ações. Quais são as pedras? Quartzo verde, turmalina verde, amazonita, jade, malaquita. O quartzo rosa, que é a pedra do amor. Quais são os óleos essenciais que você pode trabalhar com esse chakra? Melissa, lavanda. Lavanda é um óleo coringa. Alecrim, patchouli, bergamota. Quais são os chás? Jasmim, bagas de espinheiro. Então esse chakra, ele lida com todas as questões relacionadas aos sentimentos mais elevados. Então eu faço essa leitura de todos esses chakras nesse PDF que eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram Titia Márcia. Tá? Eu vou compartilhar lá, Titia Márcia. E aí vocês têm acesso chakra raiz, chakra umbilical, chakra do plexo solar, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e chakra coronário, porque é interessante, às vezes você bate o olho assim e fala, puxa, hoje eu tô me sentindo tão, eu vou dizer assim, tão irritado, e de repente, por uma questão como essa, você consegue ter uma noção de que você pode estar com um chakra em desequilíbrio. Aí você pode aplicar um reiki, você pode jogar uma energia, você pode colocar um cristal, como o Vital colocou, você pode fazer um trabalho de respiração, de mentalização, de visualização, Ho'oponopono. Você pode fazer radiestesia, né? Quem fez o trabalho aí comigo de radiestesia. Não faltam opções, tá bom, gente? Então, assim, esse áudio do Vital, que fala da questão da autocura, ele vem realmente nos lembrar desse poder que nós somos, e fica aqui também a lembrança daquela questão, né? As células se renovam a cada 4 meses, segundo, né? O Vital aí nos passa, outros trabalhadores nos passam até tempos menores. Mas o importante é que elas se renovam em muito pouco tempo, e existem exercícios de conversar com as células. Eu determino que as minhas células se reproduzam normal e ordenadamente. Eu agradeço pelo funcionamento perfeito de todos os meus órgãos, todos os meus sistemas, tecidos, das minhas células, de tudo. Existem vários, e vocês podem desenvolver a própria forma de falar. Vocês não precisam de fórmulas prontas. Vocês só precisam desenvolver, deixar que a alma de vocês fale e vocês possam se expressar de acordo com a verdade de vocês. Claro que existem materiais que servem de parâmetro, é óbvio, até para a gente ter ideia de onde partir. Mas confie no que o seu coração está pedindo. E confie nesse poder de autocura que todos nós possuímos. Isso é um dom divino, Deus nos concedeu esse dom. Então esse foi o áudio do Vital, autocura na prática, passo a passo, compreender, aceitar e soltar, 9/4/2025. O áudio do dia 12/4, que falou da ativação da grade planetária e o fim da anomalia da matéria escura, são poucas as coisas que eu quero pontuar aqui, especialmente quando ele fala, né, daquela grade que envolvia o planeta. E é importante a gente deixar claro, o que eu quero trazer é isso, essa grade é algo que o ser humano não tinha condições de dissolver, porque era uma tecnologia extraterrestre. E aí a gente contou com quem? Com o suporte de quem?
dos irmãos galácticos, dos extraterrestres, positivo, para nos ajudar nessa dissolução. Agora, é importante entender que as nossas vibrações, o nosso trabalho, a nossa consciência de vibrar na luz, de procurar, inclusive, realizar o nosso processo de limpeza para que a gente se eleve cada vez mais, colabora muito com o processo do todo. Colabora muito com o processo do todo. Então, assim, depois ele falou nesse áudio da questão dos eclipses, né, e que depois veio um alívio de muitas pessoas que passaram depois do eclipse, se sentiram mais aliviadas, como se alguma coisa realmente densa, como se o pior já tivesse passado. Eu conversei com algumas pessoas que identificaram isso, e tudo isso faz parte desse grande processo de limpeza, né? Nós estamos dentro, inclusive, de um portal de 12 de abril a 12 de maio, que está trabalhando intensamente muitas energias, e já foi falado que a partir disso a gente vai ter até uma condição de lidar com as situações com maior clareza, inclusive identificando com maior clareza aquilo que nos chega. Então, o que eu queria falar desse áudio da anomalia seria isso. Aí a gente parte para o áudio aqui, o reset econômico, o fim da escravidão financeira, do dia 14 de abril de 2025, e esse é um tema que traz muitas dúvidas para muita gente, porque tem gente que, aliás, esse áudio ele fez justamente em cima da dúvida de uma pessoa, né, com relação à bolsa e tudo mais. O que é que eu posso falar dentro do que eu entendo? Já foi falado do sistema quântico financeiro como um sistema, né, o computador quântico, como uma ferramenta que não pertence a este planeta. E ela é aquela... Eu vou usar ferramenta, na falta de outra palavra, que tem monitorado desde 1950 tudo o que acontece aqui. Então, tudo aquilo que foi conseguido à custa de usura, de ganância, de desonestidade, vai ser restituído. Tem um texto do Vital, de muitos anos atrás, chamado, eu acho que é Ninguém Ganha, Ninguém Perde, eu não me recordo, eu não tenho ele aqui. E que ele falava, se um dia você tirou de alguém, você pode ter certeza que a vida vai trazer uma situação para você poder quitar este débito. Agora, se um dia tiraram de você, tenha certeza que a vida também vai trazer a situação para você ser ressarcido. Às vezes a gente passa por situações, vamos supor assim, eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa muito próxima pediu um dinheiro emprestado, nunca pagou. Pode ser por uma questão só dele? Pode. Mas eu entendo que, de alguma forma, eu poderia até não dever para ele, mas talvez eu devesse para outra pessoa, e ele é um instrumento de equilíbrio dessa dívida, tá? Vice-versa. Vamos supor que eu receba um dinheiro inesperado de uma coisa que eu nem imaginava na vida. A vida está me ressarcindo de algo. É interessante quando a gente pensa dessa forma, porque você sai daquela coisa, putz, fulano é um canalha, fulano é um sem vergonha, putz, eu fui vítima de um golpe. Eu não estou dizendo que não existam golpes e não existam canalhas. Mas você ficar vibrando nessa energia não ajuda em nada. Então a ideia é que você saia disso. E esse sistema, né, esse computador quântico que tem sido aí, né, que tem monitorado tudo isso, pessoas que acham que estão levando vantagem, prejudicando as outras, amiguinho, sinto te dizer, tua hora vai chegar. Aliás, a gente já tem visto algumas coisinhas por aí, tua hora vai chegar. Porque nada que ressoe sobre o prejuízo de outra pessoa vai se estabelecer. Foi-se o tempo. Todas essas, já foi falado há muito tempo atrás, que certas pessoas dormiriam trilionárias e acordariam miseráveis. Por quê? Todo mundo sabe que a espinha dorsal do sistema é a parte financeira, e essa espinha já foi quebrada. Na minha concepção, já foi quebrada.
Não à toa a gente está vendo aí um caos, né? O caos precede a ordem e precisa ser assim. Então, assim, não há o que temer. Especialmente quando a gente lança boas sementes, o que a gente vai colher são bons frutos. Ninguém vai passar o que não precisa passar. Agora, aquelas lições que ainda precisam ser experienciadas dentro do aspecto financeiro serão. Muita gente tem vivido momentos muito complicados dentro da questão financeira. E eu acredito que sejam, sim, ajustes. Como foi dito lá no começo, o universo não erra de endereço. Esse é um grande momento de, entre aspas, quitação de débitos que a gente tem atravessado, né? Ele fala, né, que antes do sistema quântico ser totalmente consolidado, a gente ainda vai precisar, né, alinhar, quitar alguns débitos. E isso não é só do ponto de vista financeiro. Aquilo que eu fui postergando em outras encarnações, veja, a gente sabe do karma, já foi falado disso, né? De que esse karma já foi quitado e tudo mais. Mas ainda existem lições, ainda existem. Se eu não compreendo a lição, aquela situação vai continuar se repetindo. Não necessariamente é um karma. Agora, eu sou aquela pessoa que acredita no reequilíbrio. Se eu desequilibrei lá atrás, eu vou precisar reequilibrar de qualquer forma. E lembrando que a justiça divina está anos-luz à frente da justiça humana. Especialmente, né, quando a gente acompanha certas coisas aqui, a gente vê que nem justiça humana existe em algumas situações. Então não se preocupem, porque da justiça divina nada escapa, não é ninguém, é nada. Em mundo algum, em universo nenhum, em galáxia alguma, em nenhum planeta, nenhum canto do planeta. Por isso, mais uma vez, como é importante a gente se trabalhar, até para não entrar no espírito de justiceiro, de querer fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe nem da nossa história toda, que dirá do outro. Não sem querer justificar qualquer ação, mas a gente não sabe. Ele falou aqui do dia 2 de abril, quando o Laranjão, né, disse que era o dia 2 de abril seria o dia da liberdade. Ah, mas não aconteceu nada. Será que não? Quando a gente sabe que muitas das ações são de bastidores, não dá para dizer que não aconteceu nada. Então esse foi o do reset financeiro que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Agora, esse áudio do Vital, do dia 16 de abril de 2025. Amor próprio ou egoísmo? Entenda as diferenças. Esse áudio do Vital é uma aula. Existe muita confusão com relação a essa coisa do amor próprio, do egoísmo, né? Porque o sistema criou essa teoria de que quando você se coloca em primeiro lugar, você é egoísta. É óbvio. Por quê? Porque ele quer que você sempre se coloque numa posição de autodetrimento, se é que essa palavra existe. Onde você se denigre, você se rebaixa, você se invalida, você está sempre dependendo do outro, esperando validação do outro, aplauso do outro. Luiz Antônio Gasparetto, nosso querido Luiz Antônio Gasparetto, era mestre na arte de falar disso. E o Vital, ele trouxe nesse áudio de forma muitíssimo clara a diferença, né? Primeiro ele falou da questão do amor próprio e depois ele falou da questão do egoísmo. O que é interessante a gente entender é que o egoísta, ele sempre vai querer tudo para ele. E se ele puder prejudicar alguém, ele vai prejudicar alguém. A pessoa que trabalha o seu amor próprio, não. Ela se coloca em primeiro lugar. Eu costumo até utilizar a seguinte expressão. Quando eu trabalho meu amor próprio, primeiro eu, depois os outros. Uma pessoa egoísta é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não sobra lugar para ninguém. E se sobrar é lá no fim da fila, lá na casa do caixa-prego. Esse é um ponto importante. Vocês se lembram do que ele disse? Amai ao teu Deus e ao teu próximo como quem?
A ti mesmo. Quem é o parâmetro? Ti mesmo. Você ama o outro como você se ama. E é interessante porque esta é uma frase muito conhecida, mas pouquíssimo compreendida pela grande massa. Porque a sensação que dá é que amar é o teu próximo primeiro, e não como a ti mesmo. É interessante quando você vê o movimento do sistema, o quanto ele manipula. Ame-se, para que você transborde amor. Respeite-se, para que você transborde respeito. Valorize-se, para que você transborde valorização. Ele fala uma coisa tão certeira: a pessoa, quando ela se ama, ela valoriza as suas qualidades, ela valoriza as dos outros também. Ela valoriza as suas conquistas, ela valoriza dos outros também. Ela fica feliz com a felicidade do outro, porque ela é tão feliz com ela é tão bem resolvida com ela. Ela não entra, uma pessoa que tem amor próprio, anotem aí, ela não entra em competição. Não tem competição com uma pessoa dessa. Porque ela sabe que ela não está aqui para competir. Ela está aqui para se melhorar. O parâmetro é sempre ela. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu posso trabalhar para ser melhor do que eu sou hoje, não melhor do que o outro. Não para ter mais do que o outro. Entende? Então, assim, amor próprio, né? Pessoas que trabalham o seu amor próprio. Elas reconhecem as suas qualidades sem exacerbar o seu ego e elas conseguem também reconhecer as suas limitações sem culpa. Ai, porque, meu Deus, nossa, mas eu fiz isso, nossa, mas eu tô... Não. Olha, essa coisinha aqui eu preciso trabalhar. Tem alguma coisinha aqui que eu ainda preciso, né, trabalhar. Elas sabem que elas não precisam provar nada para ninguém. Elas não dependem elas não dependem de validação de ninguém, de aprovação de ninguém. Porque elas sabem que a validação e a aprovação que elas precisam é delas mesmas. Pessoas que trabalham o seu amor próprio, trabalham o equilíbrio. Elas transitam de forma equilibrada. Elas sabem se olhar e se enxergar como um ser em evolução, reconhecendo o caminho que elas já percorreram. Até aqui fiz um bom trabalho, mas entendendo que ainda preciso dar uma ajustada aqui. Isso é fantástico, porque ninguém vai sair daqui perfeito. Perfeição é Deus, é a fonte. A gente tem um longo caminho pela frente. A pessoa que trabalha o amor próprio, ela é uma pessoa genuinamente altruísta. É aquela pessoa que pratica o bem sem olhar a quem. Ela não está interessada em retorno. Chico já dizia: o bem que você faz é seu advogado onde quer que vá. E é verdade. Agora, uma pessoa egoísta, muitas vezes ela faz aquele bem, né, de marketing, esperando que o outro, quando ele precisar, o outro retribua aquele bem. Isso não é fazer um bem legítimo. Eu acho que o bem é bem, né? Mesmo numa dessa alguém é beneficiado. Só que a pessoa que fica esperando, oh meu Deus, ela entra num conflito e numa energia. Veja, eu posso fazer o bem para Maria espontaneamente. Vamos supor que um dia lá na frente eu preciso. Não necessariamente eu vou receber da Maria esse bem, mas certamente eu vou receber de outro. Porque o bem que eu fizer é meu advogado onde quer que eu vá. Outra pessoa vai trazer aquilo que eu necessite. Não tenham dúvidas com relação a isso. Isso é claríssimo, é claríssimo. Uma pessoa que trabalha o seu amor próprio não se compara. Eu falo tanto de comparação com as pessoas que eu atendo. Essa coisa de ficar se comparando, porque geralmente a gente se compara se nivelando por baixo. O sistema ensinou isso também. Então não. Stop.
Não se compare com ninguém. Mais uma vez, gente, acho que vai passar um carro barulhento aqui. Passou. Vai ou não vai? O único comparativo que você pode fazer é com você mesmo. Puxa 1 ano atrás, puxa 1 mês atrás, puxa 10 anos atrás. Só. Tomando aqui uma frase da minha querida Angela Yamamoto, um abraço, um beijo para você. A gente tem o péssimo hábito de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Palco não pode dar nada errado. Palco é show. Só que a vida acontece nos bastidores. Como é que eu vou comparar os meus bastidores com o palco do outro? Tá tudo errado. E eu não tenho nem que comparar meus bastidores com os bastidores do outro. Nem o meu palco com o palco do outro. Mas essa distorção é real. Então uma pessoa que realmente trabalha o seu amor próprio, ela não se compara. Não se sente vítima, não se sente inferior. Faz o seu melhor, não guarda mágoas ou ressentimentos, não depende dos outros, ao contrário do egoísta, que acha que o mundo tem que servir a ele, né? O mundo deve obediência a ele. Uma pessoa que trabalha o amor próprio, ela lida com a questão das falhas como aprendizado. Aquilo que ela ainda precisa melhorar é aprendizado. Ao contrário do egoísta, que se sente ofendido por tudo, por absolutamente tudo. O egoísta, ele tem uma visão de que os outros têm que resolver os problemas dele. Aliás, muitas vezes ele tem a visão de que os outros são culpados daquilo que ele vive. Ele não toma responsabilidade. Vou fazer uma analogia aí com o Ho'oponopono. A pessoa que trabalha o seu amor próprio, ela assume a responsabilidade. O egoísta não. É culpa do amiguinho, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa da sociedade, é culpa do governo, é culpa do fulano, do beltrano, do irmão, do marido, do filho. Aí é dar o seu poder realmente para qualquer pessoa. O egoísta, muitas vezes, quer aquilo que ele não precisa. Ele já tem, ele não doa, muitas vezes tem excesso, não doa, e além de tudo ainda quer aquilo que ele já não precisa, que ele não precisa. Uma coisa que o sistema ensinou e que eu sou contra, você tem que tirar de você para dar para os outros. Isso aí é do sistema. Mas uma pessoa que trabalha o seu amor próprio, ela, como eu disse, trabalha o equilíbrio. Então ela sabe doar e até onde ela pode doar sem que ela se prejudique. A palavra sempre foi equilíbrio, tal do caminho do meio. Eu não posso tirar de mim para dar para o outro. Mas eu posso dividir o que eu tenho. O egoísta não. Além de não dividir, ainda quer tomar o do outro. Então, o egoísta acha que os outros têm que estar à disposição, como eu disse, né, ajudando ele em absolutamente tudo. Se acha merecedor mesmo não fazendo nada. Porque o outro ganhou, eu tenho que ganhar também. E o seu mérito entra onde? Não existe essa de meritocracia para um egoísta. Ele se acha no direito e acabou. Acabou. É o famoso nunca está satisfeito com nada. Nunca está satisfeito. Uma pessoa que trabalha amor próprio é o eterno grato, né? É uma pessoa grata por tudo. O egoísta não. Ele nunca está satisfeito com nada. Acha que só tem direitos, não tem deveres. Só quer levar vantagem, se sente altamente incomodado com a conquista do outro, isso quando não existem aqueles que querem até prejudicar. Como disse o Vital, é um ciumento, invejoso e preguiçoso. É como se ele se sente, né, como se o mundo girasse em torno do umbigo dele. Geralmente são pessoas fracassadas, infelizes e inúteis, porque não acessam o seu amor próprio, que é a grande estrutura para você se desenvolver. Uma pessoa que desenvolve o seu amor próprio, ela se sente capaz de realizar o que ela quer, capaz de conquistar o que ela quer, capaz de corrigir o que precisa ser corrigido. Uma pessoa que trabalha o amor próprio,
é como aquele sapinho surdo naquela corrida, né? Que sai aqueles sapinhos lá na corrida e o povo lá gritando: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. Aí um a um sapinhos vão desistindo até que um doido lá chega no final. Aí vão entrevistar lá o sapinho. Nossa, mas todo mundo desistiu, não sei o quê, por que você não desistiu? Aí o sapinho lá. Quando foram ver, o danadinho era surdo. Às vezes é preciso. Uma pessoa que trabalha o amor próprio, ela é surda para a maldade do mundo. Ela é surda para a maldade dos outros. Que não se sentem, né, que não trabalham o seu próprio amor próprio. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Que não trabalham o seu amor próprio e querem arrastar para aquele vazio as pessoas que trabalham. A gente precisa estar atento a isso. Porque às vezes essas pessoas estão muito próximas. Podem ser amigos, podem ser familiares, infelizes, que querem te arrastar, entre aspas, para o poço que ele está. Você pode ajudar estendendo a mão, mas não permita que ele te puxe para baixo. Lembra da história das 4 almas? Mais um texto. Esse é um texto aí para ficar, né, no registro. Quanto tempo tem aí? 36. A história das 4 almas. Não queira salvar ninguém. Não queira fazer pelo outro o papel que lhe cabe. Você pode ser um exemplo, sim. Eu diria uma inspiração. Mas a iniciativa parte daquele que está se inspirando em você. Puxa, olha, fulano de tal passou por uma mudança, é outra pessoa. O que essa pessoa fez? Fulano, o que você fez? O que você fez? E aí sim, ele está te dando abertura para você falar. Agora, não queira você bancar a última garrafa d'água do deserto e achar que é o exemplo a ser seguido pela humanidade. Geralmente quem trabalha o amor próprio não se sente assim, mas é importante falar. Seja inspiração, mas não queira impor, isso que eu quero dizer. Então esse áudio do Vital, do amor próprio, do dia 16, é um áudio, gente, para vocês deixarem aí registrado inclusive, para quando surgir dúvidas. Mas será que eu estou sendo egoísta? Essa é uma dúvida que acaba atingindo muitas pessoas. Quando você se faz bem e continua fazendo bem ao outro, não é egoísmo, é amor próprio. Agora, quando você passa muitas vezes a prejudicar o outro para se beneficiar, amiguinho, aí tem uma cota de egoísmo exacerbada que precisa ser verificada. Tá bom, minha gente? Então ficam aí os comentários dos áudios do Vital. E eu volto, né? Excepcionalmente aí eu precisei mudar o dia para quarta-feira, mas na semana que vem a gente volta na segunda com o conteúdo do Vital, tá bom? Vital, um grande abraço para você, gratidão por todo o seu conteúdo, gratidão por compartilhar mais uma vivência que você teve, porque isso com certeza ajuda as pessoas a realmente compreenderem o poder que elas possuem, que nós possuímos. Um grande abraço para você, gratidão, e a vocês, crianças, fiquem com Deus, a gente se vê num próximo conteúdo. Um beijo, até lá!